autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Oh Senhor, como igreja sua, estamos aqui nessa noite, reunidos diante de Ti. Abra, Senhor, nossas mentes e os nossos corações, para podermos, Senhor, entender e mergulhar na Sua palavra, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Diga amém. Ainda de pé, pegue a sua Bíblia. Glória a Jesus. As academias podem estar fechadas, mas aqui você faz exercício santo. Se ajoelha, você senta, você levanta, senta, levanta, senta e levanta, diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Vamos ler apenas o versículo de número 3. Livro do profeta Samuel, capítulo 22. Leiamos o versículo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: E foi-se Davi dali para Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Vamos ler a parte final desse versículo. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Vamos ler todos juntos numa só voz. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Mais uma vez. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Mais uma vez. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Oh, aleluia. A palavra dessa noite é: o que Deus há de fazer de mim. Podei vos assentar. Oh, aleluia. Tantas confusões, tantos problemas, coisas que nós como seres humanos não conseguimos entender. Os homens naturais não conseguem entender. Estamos vivendo um tempo em que estamos orando e queremos: Senhor, revela a mim quando esse tempo vai passar, para eu poder retornar às atividades que eu tinha, para eu retornar o desenvolvimento em que eu estava fluindo antes dessa situação. Mas parece, queridos, começo a falar de mim, que a gente ora nesse sentido, pedindo para o Senhor mostrar o que há de ser, quando esse tempo vai passar, e parece que o céu está de bronze, parece que o Senhor está calado e não dá resposta para ninguém. Vemos pregações, ouvimos que nos orientam a como nós nos comportarmos diante dessa situação, mas nenhuma delas, preste atenção, nos diz o que acontecerá quando isso passar, ou quando é que tudo isso vai passar. Davi estava vivendo aqui uma cena dessa natureza, uma cena caótica. Por mais que ele tentasse saber o que ia acontecer com ele, parece que Deus, ele não dizia para ele qual seria o fim. Deus, ele está ainda provando seus filhos na situação em que eles se encontram. Deus está provando a mim e a você
todos os dias, na situação em que nós nos encontramos. Oh, aleluia. Pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho que parar de buscar respostas? Não, querido, continue orando, continue buscando as respostas, mas enquanto a resposta não vem, saiba de uma coisa: o Senhor Deus continua fiel às suas promessas, ao que Ele prometeu na minha e na sua vida. Ele disse a Davi, ainda na casa do seu pai, diante de todos os seus irmãos: você será rei de Israel, e está sendo ungido hoje. Davi está aqui, nesse episódio da caverna de Adulão, com 20 anos de idade, 20 e poucos anos, na casa dos 20 anos de idade, e ele fica 10 anos fugindo de Saul no exílio. Quantos anos eu falei? 10 anos de fuga. Ô pastor, o senhor está falando que essa pandemia vai durar 10 anos? Não, querido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que não adianta, não importa o tempo que passar, se a sua bênção, o seu milagre, se a resposta de Deus vai chegar hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que importa é que o Senhor Deus é contigo, por onde quer que você anda. Ele está com você, do seu lado, nas piores situações da sua vida. Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele continua um Deus de livramento, Ele continua sendo um Deus que restaura, que abre portas. Ele continua o mesmo. O que Deus há fazer de ti, querido? O que Deus há fazer de mim? O que Deus há de fazer de nós? Essa é a pergunta que Davi está fazendo aqui diante da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, que viram ele sendo ungido rei na sua casa, e hoje era um fugitivo, e hoje era um homem humilhado, desprezado, que estava no meio de homens desprezados, endividados até o pescoço, infames. Mas ele sabia de uma coisa: alguma coisa há de Deus fazer por mim. Deus vai se levantar em meu favor. Eu não vou me render à situação, eu não vou me render à perseguição, eu não vou me render às dificuldades. Deus há de fazer alguma coisa por mim. Repita comigo: Deus há de fazer alguma coisa por mim. Oh, aleluia. Há de operar no seu e no meu favor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Davi, queridos, eu já trouxe uma palavra que faz parte desse contexto histórico. Davi estava aqui fugindo de Saul. A primeira vez que ele foge de Saul, como eu já trouxe aqui um dia, ele corre para a escola de profetas de Samuel. Ele busca se recorrer à proteção dos profetas de Samuel. E Davi, queridos, no capítulo 21, antes de virmos para o capítulo onde nós lemos, ele vai se recorrer não mais dos profetas, ele vai se recorrer da classe dos sacerdotes, no templo de Nobe, no tabernáculo que estava no lugar chamado Nobe. E ali naquele tabernáculo servia um homem, um sacerdote chamado Aimeleque, que diante deles estavam muitos sacerdotes do Senhor, vestidos de vestes sacerdotais, paramentados para cuidar do povo de Israel. Davi, na sua perseguição, ele corre então para o tabernáculo que está em Node, e chega para o sacerdote Aimeleque e diz para ele: precisamos de ajuda.
esses homens que estão comigo precisam de ajuda. Nós não temos o que comer. Nós saímos com tanta pressa da casa do rei, que nem as minhas armas, nada nós conseguimos levar. O sacerdote olha para ele e pergunta: eu quero saber alguma coisa, eu quero saber como vocês estão, porque aqui você veio fugido para cá, buscar refúgio, buscar proteção, mas aqui é um lugar santo, aqui é um lugar consagrado. O que vocês precisam, sacerdote? Dai-me uns 5 pães, que eu e os meus moços podemos comer. Aí ele pergunta mais uma vez: vocês querem pão do tabernáculo? Tudo bem, as necessidades humanas têm que ser atendidas, mas o pão que há no tabernáculo é santo. Vocês estão santificados? Ele olha assim: nós estamos santificados, estamos reguardados de todo tipo de pecado. Então eu vou pegar do pão da proposição e vou entregar para vocês, para as suas necessidades humanas, para salvar a vida de vocês. O que isso significa para mim e para você, querido? É nos momentos difíceis e de perseguição que nós devemos continuar buscando a santidade, que nós devemos estar ávidos para participar da mesa santa do Senhor. Ele não deixa faltar pão, não deixa faltar alimento, não deixa faltar provisão nas maiores dificuldades. Toma aqui o pão da proposição. O que mais você precisa, Davi? O que mais eu preciso, ó sacerdote Aimeleque? Nós saímos fugidos de lá, sem as nossas armas. Tem alguma arma aí? Tem alguma arma que eu possa usar para nos defender da um desses caminhos que nós estamos trilhando? E ele fala: olha, Davi, há algo escondido dentro de algumas vestes sacerdotais que você nem sabe que estava aqui. O que é que está aí, Aimeleque? A arma que você usou para matar Golias, a espada de Golias está aqui no tabernáculo, demonstrando que Deus continua contigo. Oh, aleluia! E Aimeleque, ele dá a arma de Golias, a espada de Golias na mão de Davi. Davi então foi cuidado por aquele sacerdote, teve pão para comer, teve arma para se defender, mas ali no meio deles tinha um homem possuído por Satanás, que estava ali detido, não conseguia sair daquele lugar. Talvez, a Bíblia não diz, ele foi lá para adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, só que o nome dele era Doeg, um edomita. A Bíblia diz que ele era o mais poderoso dos pastores de Saul, e ele estava ali no meio. Querido, por todo lugar que você passar, sempre vai ter alguém que Deus vai te revelar, mas não olha para ele, sai fora dele, porque Deus é contigo. Mas ele estava ali olhando tudo o que estava acontecendo. Davi, ele foge daquele lugar também e vai para um lugar chamado Gate, a terra do gigante Golias. Chegando lá em Gate, ele pensou que está camuflado, que está disfarçado, ninguém vai perceber quem eu sou. Mas quando o brilho da glória de Deus está sobre ti, querido, não adianta você tentar se disfarçar, não adianta você tentar se ocultar, não adianta, ninguém se esconde. Quando Deus está nele, o rosto brilha. Olham para ele. O nome do rei ali de Gate era Aquis,
E aqueles que serviam com ele olham para Davi passando: peraí, você é diferente. O que você está fazendo aqui na terra dos filisteus, hein? O que você está andando aqui? Você não é Davi? Você não é o rei da terra? Oh, aleluia! Quando as promessas estão sobre você, querido, às vezes você olha no espelho e não consegue enxergar. Às vezes as humilhações e os problemas, você não consegue lembrar da sua identidade. Mas aqueles que você menos espera, está olhando em você e está vendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Oh, aleluia, uma nação santa, um sacerdócio real. Mas eu não vejo isso em mim. Eu não vejo mais, os problemas ocultam quem eu sou. Não consigo me enxergar. Oh, aleluia. Às vezes as pessoas veem o que a gente não consegue ver. As pessoas veem qualidades, virtudes grandes na sua vida que você não enxerga, querido. Você é o rei da terra. Os filisteus profetizando para ele ali: você é o rei da terra. Aí Davi, para não ser preso, não ser entregue a Saul, não ser objeto de negócio, se faz de doido, se finge de louco para conseguir fugir dali. Fugindo dali, aí ele não consegue encontrar mais lugar nenhum para se esconder. Ele então se encerra na caverna de Adulão. E quando entra na caverna de Adulão, pessoas, homens infames, homens com problemas vão ter com ele. Ele chama também a sua família, seu pai e sua mãe, para estar junto com ele. Temendo pela vida dos seus pais, ele leva o seu pai e sua mãe até Moabe. Vai para a terra dos moabitas. Ele sai de Judá, ele sai da sua terra e vai para a terra dos moabitas. Porque, para quem não se lembra, Ruth era bisavó de Davi, e ela era uma mulher moabita. Então ali tinha parentes de Davi. E ele fala para o rei de Moabe: cuida da minha família. Eu não sei o que fazer, tudo que eu tento, para onde eu vou. Eles olham para mim e sabem que eu sou. Eles olham para mim e sabem que eu fui ungido rei de Israel, que eu sou aquele que está provocando ira em Saul. Então faz esse favor para mim, cuida do meu pai, cuida da minha mãe, cuida da minha família, até que eu saiba o que Deus quer com tudo isso. Oh, aleluia! É isso aí onde está o segredo. Não importam as lutas, as dificuldades e os embaraços da vida. Mantenha os olhos em Jesus. Mantenha os olhos nele. É nele que está a saída para a sua e para a minha vida. É nele que está a solução. E aí vem um profeta lá em Moabe. Deus toma o profeta, olha como Deus orienta o homem e fala: olha, Davi, o que é que você está fazendo fora de Judá? Eu estou em Moabe. Você não foi ungido rei de Moabe, mas eu estou fugindo. Volta para Judá. Fica lá, fica firme lá. Que Deus tem contigo é dentro da sua terra. Quanta gente querendo desistir, querido, pular do barco, sair do centro da vontade de Deus por causa da situação. Não faça isso. Fica no lugar onde Deus te constituiu, onde Deus te colocou. As lutas passam, as provas passam, os problemas passam, mas se Deus tem uma promessa na sua vida, isso não passará até se cumprir. Basta ficar no centro da vontade dEle. Mas a perseguição, não ouça eles.
mas estão querendo me entristecer. Tape os seus ouvidos, faça como Davi, se faz de louco, querido, mas não saia do seu lugar, não saia. Davi então ele volta para Judá e fica num lugar, num bosque escondido chamado Orete. E quando isso acontece, Saul ele fica sabendo que Davi ele foi até o tabernáculo onde os sacerdotes estavam. Saul então entra naquele tabernáculo, olha para Aimeleque e fala: Aimeleque, eu estou sabendo que Davi passou por aqui. O que Davi veio fazer aqui no tabernáculo, Aimeleque? Davi veio aqui, nós tínhamos que ajudar. Davi, ele foi ungido rei, ele é seu genro, ele é um homem obediente, Saul. Ele é um homem que estão louvando o nome dele para sucedê-lo. Não há ninguém tão honrado na sua casa. Você ajudou Davi, você deu comida para ele, você deu armas para ele, você ajudou ele, e não era para ter ajudado Aimeleque. Você sabe o que eu vou fazer agora? Vou matar todos vocês. Olha para os moços, para os homens de guerra, pode matar todo mundo. Só que as palavras de Aimeleque desceram no coração dos homens de Saul. A palavra diz que nenhum deles saiu do lugar. Oh, aleluia! Nenhum deles, a palavra diz, saiu do lugar, mas nenhum deles subiu no coração obedecer a ordem do rei. Porém, Doeg estava lá. Aquele homem Doeg, possuído por Satanás, estava lá. E quando Saul manda ele matar, a palavra diz que ele passa a fio de espada 85 homens vestidos de éfode. Vestido do quê? Éfode de linho fino, veste sacerdotal. 85 sacerdotes foram mortos, mais mulheres e até crianças, por Saul, que estava tomado nesse espírito de perseguição para matar a vida daquele que tinha a promessa de ser rei de Israel. Quando tudo parece que está acabado, oh aleluia, Deus continua mostrando que Ele está no controle. No versículo 20 diz assim, que um homem chamado Abias, oh aleluia, filho de Aimeleque, conseguiu escapar. E ele foi correndo atrás de Davi. Foi correndo atrás de Davi, contou: Davi, você sabe o que aconteceu? Meu pai te ajudou, meu pai te deu comida, te deu espada para você, e agora mataram os sacerdotes. Davi fala para ele: Abiatar, filho de Aimeleque, a culpa é minha. Eu entrei no tabernáculo, eu fui lá, a culpa é minha. Agora fica comigo. Olha o que ele diz, versículo 23: fica comigo e não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, porque estará salvo comigo. Oh, aleluia. Sempre que Davi tinha um sacerdote perto dele, ele prosperou. Repita comigo: estar perto do sacerdote é a maior ferramenta da prosperidade. Oh, aleluia! Quando Abiatar ele chega até Davi, ele vai até Davi vestido de éfode de linho fino, porque ele era um sacerdote. Porque eu contei toda essa história, querido, porque até aqui parece que a história é toda linear, como se Davi fosse refém desses acontecimentos, como se Davi não tivesse controle sobre esses acontecimentos. Olha para Davi aqui nessa situação. Tudo que ele fazia parecia que estava dando errado. Ele ia ajudar alguém,
a pessoa acabava sofrendo o que ele estava sofrendo. Imagina os abalos na mente daquele homem. Mas eu tenho algo para dizer para você, que Davi ali, ele começou a entender, quando esse sacerdote conseguiu escapar e chegou até perto dele: você não é refém dos acontecimentos. Você não é refém dos acontecimentos, querido. Davi, ele soube, naquele momento, naquele bosque, com o sacerdote do lado, que uma cidadezinha estava sendo massacrada pelos filisteus. Tudo isso naquela mesma situação. Saul de um lado matando o sacerdote, querendo pegar Davi, e no outro lado os filisteus entraram no território de Israel. E o que o Saul estava fazendo? Saul, em vez de proteger a sua terra, em vez de proteger o seu povo, estava perseguindo Davi. O coração do rei falou mais alto. Davi, ele tinha o coração de rei. Ele viu Keila sendo invadida pelos filisteus e falou: eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar sem fazer nada. O que o inimigo quer, querido, é que você se renda aos acontecimentos e fique sem fazer nada, que você pare a sua caminhada, que você relaxe na fé, que você se renda à situação. Mas hoje aqui eu vejo homens e mulheres que ainda procurarão fazer o melhor para Deus, mesmo que pareça que o Senhor está em silêncio. Faça o seu melhor, continue prosseguindo, continue trabalhando. Tudo que vier na sua mão, faça com alegria. Ele ora para o Senhor e fala: Senhor, a cidade de Keila está sendo massacrada e ninguém está fazendo nada. Saul não está fazendo nada. Se eu for ajudar aquele povo, Senhor, eu vou prevalecer contra os filisteus. Oh, aleluia. Consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor. Não deixe de consultar ao Senhor. Eu vou conseguir, oh Pai, eu vou prevalecer. Pela palavra Ele vai falar contigo, vai usar profetas para falar contigo. O sacerdote estava ali do lado dele. A palavra diz, 23 versículo 2: e consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus. E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrará essa cidade. Eu posso ser perseguido, eu posso estar em um lugar desfavorável, eu posso estar em um ambiente que parece que não é para mim, oh aleluia, mas não importa o lugar onde você esteja, o que importa é que Deus, Ele é com você e te faz prevalecer contra as dificuldades. Pode estar em todos os seus colegas de trabalho falando coisas negativas, querido. Se Deus quiser abrir as comportas do céu e você ser o único que recebeu uma promoção, um resultado, oh aleluia, vai chegar. Por isso, não abra as portas para murmuração, abre as portas para falar com Deus. Se eu tenho algo para falar, eu vou consultar ao Senhor. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque os homens que estavam com Davi falaram para ele. Olha lá, falaram para ele, os homens de Davi lhe disseram: tememos aqui em Judá, estamos sendo perseguidos, nós vamos entrar em guerra. Saul vai saber, vão falar: ó, Davi está guerreando contra os filisteus e ele vai vir em cima de você. Aí Davi, ouvindo essas pessoas, ouvindo essa murmuração,
consulta ao Senhor de novo. Oh, aleluia! Repita comigo: meu destino está nas mãos de Deus. Tem gente que te fala: ó, não tem solução, na tua vida foi sempre assim, a sua família foi sempre assim, aqui nesse trabalho sempre foi assim, com você não, com homem e mulher de Deus não, você é a mudança onde você está. Crente não vive só em um caminho só, querido. Deus é o Senhor, ó, de abrir portas onde nem parede tem, de abrir caminhos onde parece que não tem saída. Aí Deus responde de novo: pode ir, Davi, eu sou contigo. Aí a palavra diz que Davi, ele subiu junto com seus homens, guerrearam contra os filisteus que estavam roubando as eiras de trigo, que estavam deixando o povo de Keila com fome, e ele prevaleceu contra os filisteus. Saul nem suspeitou que Davi estava lá, nem suspeitou, foi tudo rápido, Deus entregou na mão. Porém o sacerdote Abiatar, a Bíblia vai dizer, esse mesmo que fugiu lá do tabernáculo, ele pegou a sua veste de sacerdote na sua mão. Ele pegou o éfode. O éfode é uma veste de sacerdote, só que a dele não era de sumo sacerdote, era de sacerdote comum. Nessa época, todos os sacerdotes comuns usavam o éfode de linho, com o símbolo das casas, das tribos de Israel. E ele subiu com o éfode na mão. E um dos homens de Saul, olhando para um sacerdote, passando no meio do território, correndo, com o éfode na mão, quem é que ele está indo procurar? Ele está indo procurar Davi, porque Davi, ele anda com os sacerdotes, ele busca os sacerdotes. Quando Abiatar, ele corre com a veste sacerdotal na mão, eles localizam Davi. Davi está em Keila. Davi, ele olha para Abiatar. Davi poderia ter criticado Abiatar: por que você não escondeu esse negócio, rapaz? Por que você não colocou esse éfode dentro de uma sacola para ninguém ver que você é sacerdote? Por que você chamou tanto atenção assim? Por que você fez um negócio desse? Mas por que Davi ia criticar, se foi ele mesmo que pediu para o moço ficar com ele? Não saia do meu lado, anda comigo, fica comigo. Mais uma vez, parece que tudo que Davi fazia dava errado. Oh meu Deus, parece. Por que, pastor, o senhor está trazendo tudo isso? Porque é um cenário caótico. Olha pela ótica de Davi, parece que tudo que ele fazia, aonde ele ia, o que ele se colocava, quem ele tentava ajudar, se complicava. Davi, ele poderia criticar a atitude do moço, mas no lugar de criticar a atitude do moço, a Bíblia diz que ele olhou na mão de Abiatar. O que é isso aí na sua mão, Abiatar? É um éfode, Davi. É uma veste sacerdotal, Davi. É a comunicação dos homens com Deus. É a comunicação dos sacerdotes para interceder ao Senhor. Que ela está trancada a porta de ferro. Se eles souberem que a gente vai escapar, não vão deixar a gente sair. Abiatar, me dá esse éfode aqui, me dá aqui essa veste sacerdotal. E a palavra diz que Davi, ele pega o éfode. Oh, aleluia! Mas o rei poderia vestir o éfode? Poderia, porque é um éfode comum, não é o éfode do sumo sacerdote, é de sacerdote comum. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, quando Davi está trazendo a arca da aliança da casa de Obed-edom para Jerusalém, ele veste o éfode de sacerdote, de linho fino.
adorando ao Senhor. Então ele pega aquele éfode na mão, me dá o éfode. Eu preciso falar com Deus mais uma vez. Eu preciso interceder ao Senhor. Não importa o que está acontecendo, querido, você não precisa entender. O que você precisa é crer que Deus é a sua orientação, Deus é a sua solução, Deus é a sua saída. Pastor, toda essa palavra então o Senhor está querendo me transmitir que Deus às vezes usa dessas confusões todas? Usa, querido. Mas para quê, pastor? Para você saber e se colocar no teu lugar de servo, que Ele é o dono da sua vida. Não adianta planejar o amanhã, não adianta planejar o mês que vem, não adianta planejar nada na sua vida, se Deus não for com você, é só confusão atrás de confusão, e problema atrás de problema. Mas quando você é como Pedro escreveu, sacerdócio real, povo santo, nação eleita de Deus, você tem livre acesso para pegar o éfode na sua mão e falar: Senhor, me ajuda, me dá uma solução, ó Deus. Oh, aleluia. Nós servimos a um Deus de destinos. Se Ele tem um destino certo, não importa quais são os caminhos que Ele vai usar, mas Ele tem para usar. Tem muita gente que diz: não, está tudo traçado, está tudo escrito. Querido, se você sair da direção de Deus, ó, é fracasso e derrota. Então ele fala com Deus, e Deus, Ele transmite a Davi que Ele está no controle de tudo. Davi, ele pega o éfode e fala: Senhor, Saul está vindo para me matar, ele está descendo para cá, é verdade isso, ele está vindo? Aí Deus, Ele responde: Ele está vindo e vai te levar. Nós servimos, queridos, a um Deus que nos dá orientação. Não esqueça dos profetas, do sacerdote, da palavra de Deus. Não se esqueça. E a orientação é diária. Um momento na casa de Deus, uma palavra que você ouve, pode salvar a sua vida e a vida da sua família. Uma vez que você sai da orientação dele, aí o perigo está posto. Davi então, ele se prostra e pergunta de novo: Senhor, diante de tudo isso que aconteceu, eu saí daquele bosque e vim para cá ajudar esse povo, sabendo que Saul estava vindo atrás de mim. Livramos, ganhamos os filisteus, derrotamos eles. Se Saul vier para cá, esse povo vai nos entregar na mão de Saul? Queridos, a confiança nas pessoas não pode tirar a nossa orientação de Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no... Isso quer dizer que eu não devo amar, que eu não devo ajudar, que eu não devo proteger. Olha Davi, queridos, ele pelejou por aquele povo, ajudou Keila. Senhor, esse povo vai me entregar na mão de Saul. Vai te entregar. Cuidado com os seus próprios pensamentos, os seus próprios conceitos sobre coisas, pessoas e situação. Se não for a orientação de Deus,
a nossa vida, está perdida. Por isso que tudo que ouvimos, repita comigo, tudo que ouvimos, tudo que vemos, nós devemos buscar resposta. Porque na hora das piores situações, a ingratidão, querido, dói. A ingratidão machuca a alma. A ingratidão pode nos fazer deixar de crer nas coisas de Deus. Por isso que nós não devemos estar com os olhos nas circunstâncias e nas situações. Aquele que peleja por nós é o Senhor. Aquele que está conosco é o guarda de Israel. Ah, pastor, então eu vou deixar de fazer pelos outros. Não deixa. Eu vou te deixar orar por ele. Não pare de orar por ele, por ela, pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, seu patrão, por quem quer que seja. A ingratidão, ela não machuca. Ela pode até machucar, mas não destrói a vida daquele que está orientado por Deus e com os olhos fitos nele. Eles vão me entregar, eles vão te entregar, oh aleluia. Então vamos correndo daqui, Abiatar. Toma o éfode de volta, Abiatar. O Senhor já falou conosco. O Senhor já trabalhou em nosso favor. O Senhor já revelou e nos deu o escape. Vamos embora daqui. A igreja fique de pé em nome de Jesus. Onde tem sacerdote, tem escape. Onde tem éfode para vestir, tem resposta de Deus. Repita para o irmão que está do seu lado, querido, querida, se ponha no seu lugar de sacerdote, de sacerdotisa. Coloque-se no seu lugar, vista o éfode. Quantas pessoas não estão querendo, no seu próprio entendimento, querendo saber o que é que vai acontecer, o que é que o Senhor tem para mim? Essa é a pergunta, querido. Você quer saber o que há Deus de fazer por você? Consulte a Ele, peça a resposta a Ele. A palavra diz que Saul, passou direto, chegou lá, cadê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra no Onipotente descansará. O mal ele não pode contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, porque você está sobre a orientação de Deus. O que Ele tem para fazer por você, você não precisa saber hoje, não precisa saber agora, você só precisa confiar. Ele revela, Ele mostra, Ele orienta. Primeiro passo que a vida de Davi nos ensina. Repita comigo: ouça o sacerdote, ouça a orientação de Deus e não desista do seu chamado. Oh aleluia. Ouça o sacerdote, vista o éfode da comunicação e orientação com Deus. Oh aleluia. E aí o mal não te toca. Oh aleluia. Você que entrou nesse lugar nessa noite, buscando uma orientação de Deus, buscando um caminho, uma solução para o seu problema, para a angústia que busca te colocar para baixo nessa noite. Oh aleluia. Eu vou orar por ti, vou orar por cada família nessa noite. Você que entrou aqui e ainda não teve um encontro real com Jesus,
que quer aceitar ao Senhor Jesus e ter essa orientação na sua vida, e quer ter essa voz maravilhosa, guia do Senhor Jesus, do Espírito Santo sobre você, venha para Jesus nessa noite. O convite está aberto. Venha para Jesus essa noite, venha receber oração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Jesus te chama hoje para um novo encontro, para um novo recomeço. Oh, aleluia! Ele quer escrever o seu nome novamente no livro da vida. Enquanto o grupo de louvor adora ao Senhor, nós vamos esperando você. Jesus está à sua espera. Oh, aleluia, querendo te abraçar, querendo te envolver, querendo te receber nesse lugar. Oh, glória a Deus, Ele está aqui, operando maravilhosamente entre nós. Oh, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, e o convite ainda continua aberto para você. Venha, venha. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus esforços, querem frustrar meus sonhos, e me fazer desistir. Tentaram te fazer desistir, mas não conseguiram. O selo que há em mim, A marca da promessa, que Ele me fez. e quem vai me impedir? Quem vai me impedir? Se decidido Se estou, decidido estou